Começando mais um Prosa, sejam todos bem-vindos, eu sou o Nilmar Olímpio. Hoje estou recebendo aqui com muita alegria o advogado, criminalista e professor, Dr. Hélio Deria Júnior. Doutor, seja bem-vindo ao Prosa, é um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, fiquei muito feliz com o convite, assistir com a esposa Thaisa Toso. Foi muito bacana o bate-papo, muito leve. Não sei se vai ser tão leve hoje, né, dado aos temas que provavelmente a gente vai conversar. Mas te parabenizo toda a equipe e fiquei muito feliz com o convite. Hoje estamos aí com várias visitas aí, os nossos amigos, patrocinadores, o pessoal aí do estúdio. É um prazer receber a todos aí, viu? Acho que agora eu vou aderir a essa ideia de ter público também, né? Acho que é diferente. Vai crescendo, né? Você não tem a dúvida que a audiência vai crescendo e quando você fala com mais pessoas aqui, parece que a energia de todos acaba contagiando, interagindo. Parece que estou falando contigo, mas estou falando com todos aqui. Isso, muda, revigora, né? Sem dúvida nenhuma. Muito legal. O doutor também corredor aí, a gente gosta de dar umas corridinhas. Eu vejo o senhor no Instagram lá, às vezes está no Lago Cedo, para manter o corpo, exato, a mente. Chegando nos 50 não é fácil, né? Você se manter saudável. Mas eu tenho uma vida muito ligada ao esporte em função do meu pai. Uhum. Meu pai foi nadador, vice-campeão brasileiro na juventude e tal. Então, eu desde criança, ele me incentivou em diversos esportes. Eu, estava comentando contigo, com 8 anos, corri uma meia maratona. Por acaso. Meu pai estava correndo uma maratona do Country em Londrina. Aí eu pedi para me inscrever para sair. Eu corria 5, 6 quilômetros com ele aqui no ginásio, na época, no seminário. Sim. E aí ele falou, não, então tá, se inscreva e vá, mas na hora que você cansar, meu tio, que é médico, estava junto, você entra no carro do tio Tico e bora lá, né? Meu pai chegou e aí o Júnior parou em que quilômetro? Que parou, ele tá 2 quilômetros, tá chegando. Eu completei a meia maratona lá com 8 anos, depois corria de Foz com 8 anos também. Caraca. E dali passei a correr várias provas. Em 85, com 11 anos, fiz um triatlon olímpico, foi aquele primeiro triatlon de Caiobá, eu estava lá. E aí começou uma pequena carreira, vamos dizer assim, de esporte. Fui campeão brasileiro sul-americano na categoria em 89, 90, 91. Estava treinando para o Ironman em 92, quando não pude mais ver bicicleta na minha frente, me estressou, veio a juventude, enfim. Comecei muito cedo e acho que me cansei muito cedo, mas assim, acabei ligado aos esportes, né? Depois de um tempo voltei, pratico muitos esportes, sempre pratiquei. E acho que é um caminho bacana para manter a saúde física e mental, né? Até para encarar esse dia a dia, essa rotina pesada, o intelecto, né, o psicológico, acho que é importante, né? Sem dúvida, essa endorfina das corridas, do esporte, ajuda muito a contrabalancear, né, esse estresse da minha profissão, a advocacia criminal, que hoje eu sei dosar muito mais, né? Uhum. No início da carreira já são 25 anos advogando. No início da carreira, cada caso levava um pedacinho do meu fígado, né? Hoje em dia, muito pelo contrário, hoje em dia até mantendo um pouco mais a calma e se envolvendo, vamos dizer, emocionalmente menos com a causa, você acaba se tornando mais eficiente. A cabeça pensa melhor, funciona melhor, a estratégia no direito, ela é a parte mais importante de uma defesa, é a estratégia. As leis mudam todo dia, né? Os julgadores também, mas a estratégia é a parte mais importante. Então, se a cabeça não está legal, se o corpo não está legal, dificilmente você vai conseguir pensar direito, né? Então, quando não está nesse ritmo frenético, uma atividade física, São Paulino roxo, né? Que não tem como não ver, entrar no Instagram, tá lá o São Paulo. É o novo sofredor, né? Nós somos o Corinthians da década de 70, né? Mas você sabe que a torcida é forjada no sofrimento. Eu falo isso, porque nós temos um grupo bacana no WhatsApp ali, Márcio Pina, o Giraldi, o Dr. Barbosa, o Dr. Bretas, e é o melhor grupo de São Paulinos que eu tenho ali, e a gente fala isso. É impressionante como a torcida se aguerriu nesse período de seca aí do São Paulo, que espero que acabe agora, nesse jogo contra o Tigre. Aí vai acabar a maldição de 2012 e vamos voltar ao lugar onde nunca deveríamos ter saído. Eu, como palmeirense, né, não... Tá difícil discutir futebol com o palmeirense, né, ultimamente, né? Mas enfim. Mas vamos lá, né? Menos mal que não seja o Corinthians, tá tudo certo. Sim, o doutor aí é advogado criminalista, também professor. Quais matérias daí no caso? Penal e processo penal. Uhum. Né? Foram 15 anos na graduação, outros tantos na pós-graduação. Começou por um acaso, né? Eu me formei na UEL em Londrina, em 98, advoguei por lá há algum tempo, voltei para Cascavel em 2000 e, salvo engano, em 2002, recebo um telefonema do professor Pascoal,
né, da Unipar, eram umas 10 da noite. Oi, Deria, tudo bem? Pô, assisti uns júris teus e tal. Você não pensa em dar aula? Eu falei, sim, penso em dar aula. Eu estava concluindo minha terceira pós-graduação, eu saí da faculdade e continuei estudando. Isso foi uma coisa muito importante que eu fiz. E eu falei, claro, bora lá. Falou, tem uma turma problema aqui do 4º ano, acabou de expulsar um professor. E sem cara? Falei, lógico, bora lá, né? Mas quando? Não, amanhã, às 7 da manhã. Começa. Falei, você está preparado? Falei, lógico. Estava preparado nada. Peguei os livros lá, matérias que eu não via há muito tempo, né? Era uma turma de penal, que a gente acabava advogando muito no dia a dia, ali no processo, mas a matéria teórica do penal não estava na ponta da linha. Peguei os livros lá e varei a madrugada estudando. E me lembrei de um professor que eu tive no terceirão, um professor de inglês, Virgílio, o nome dele, lá no Max, em Londrina, que ele distribuía bombons para os alunos que acertassem as perguntas. Falei, é essa aqui que vai me salvar. Nessa primeira aula, catei uma caixa de bis, vamos fazer uma revisão da parte geral do processo penal, e acabou que os alunos acertavam, ganhavam bis e tal, isso deu uma super liga com a turma, acabou dando uma confiança muito grande para esse trabalho de professor, que foi a melhor coisa que me ocorreu. Fiz muitos amigos, aprendi muito mais do que ensinei, né? Com eles, você se obriga a estudar, o aluno se fareja medo em você, ele vem para cima, então você precisa estar preparado, né? Aí começou a lecionar. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ter lecionado. Foram 17 anos lecionando. Quando nasceram os filhos, eu resolvi tirar um pouco o pé, porque toma tempo, mas foi muito bacana. Legal. Já vamos continuar a nossa conversa. Agora vamos falar aí dos nossos patrocinadores que nos apoiam, né? Que sem eles a gente não estaria no ar, né? Fundamental. Muito eles importante. Não teria minha caneca aqui. Aí, ó. Rafa, boa noite. Tudo bem, meu amigo? Você pode anunciar pra gente os nossos patrocinadores? Boa noite, boa noite. Pizzas Big, inclusive, a gente tá aqui no estúdio com o Marcos. Obrigado, Marcos, pela parceria. Valeu, Marcão. Um abraço, meu amigo. Uma vez de longa data aí. E é isso aí, a Pizzas Big, para quem não conhece, eles estão há 20 anos no mercado, trabalhando com porção em Cascavel. Eles estão localizados ali na Francisco Bartnick 1759, no bairro Coqueiral. E para fazer o pedido, basta acessar o site que está ali no vídeo, que é o pizzasbig.com.br. Também lá tem desconto, né? 10%. Aqui também vamos dar um 10% para quem pedir, né? Lá também tem a loja física, né, na Francisco Bartnick, no bairro Coqueiral. Mais a um aí, Rafa. LM Vieira Caricanecas, que essas canecas aí do nosso amigo Marcelo, o doutor aqui viu, a gente puxou a foto do Instagram dele com a Thaisa, ele de cara já adorou, porque é uma caricatura, né? Fala pra gente aí, Rafa. Ó, que bacana. Para quem não conhece, a Caricanecas é uma empresa nova em Cascavel, e o legal deles é que as canecas são feitas por caricartistas, tá? Então você leva sua foto e a gente tem mais de 100, né? Mais de 100 artistas no Brasil inteiro que fazer a sua caneca. E o legal também é que não é só a caneca, ele tem mais produtos que pode ser personalizado também. Isso. E para mais informações, entra lá no Instagram deles, lá do LM Vieira Caricanecas. Eles também têm um cupom de 10%. Tem garrafinha, tem outros tipos de canecas. Você coloca água quente lá, ela transforma, né? Muito bacana. Eu fui lá, visitei todo o processo lá. É muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Então, LM Vieira Caricanecas. Beleza? Beleza. Vamos seguindo aqui, então. Doutor, então o senhor lecionava e também foi membro da OAB por algum tempo atrás, né? Sim, foram quase 10 anos de OAB. Eu fui da chapa da 11 de agosto, a OAB aqui, por alguma razão, lá nos anos 70, acho que algum advogado falou alguma coisa que o outro não gostava, se separaram em 2 grupos aqui em Cascavel. Né? Então nós tínhamos a OAB Unida e a 11 de agosto. E a OAB Unida passou quase 40 anos aqui, né, sem que houvesse essa alternância, né, na gestão da OAB, que eu acho muito saudável. Eu acho a alternância de poder em qualquer esfera muito saudável. E nós nos candidatamos, eu fui na primeira candidatura como secretário-geral, o Juliano Murbach como presidente, o Nilberto Vanzo como vice. Perdemos uma eleição por 183 votos, perdemos de novo no ano seguinte, no triênio seguinte, por 3 votos de diferença. E acabamos ganhando na terceira tentativa, né? Então, o Juliano fez essa gestão. Na primeira gestão, nós conseguimos construir a sede aqui, que foi a maior sede do interior do Paraná.
O Juliano se reelegeu, aí eu já fui como vice nessa segunda gestão, conseguimos construir lá o Centro de Convivência dos Advogados, o Clube dos Advogados, então deixamos esse legado estrutural para a ordem aqui de Cascavel. O Juliano foi um grande presidente, o maior presidente que a subseção de Cascavel já teve, e eu fico muito honrado em ter feito parte desse projeto, né? E aí depois eu concluí minha passagem pela ordem presidindo o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, o TED, né? Que essa foi a experiência mais interessante que eu tive nesses 10 anos de ordem. Você julgar um colega é algo muito difícil, né? Eu fazia também parte da Câmara Especial em Curitiba, responsável pelos casos de exclusão, né? Tivemos que excluir colegas, isso é muito doloroso. Mas a minha alegria foi saber que era uma pequena parte, sabe? Que a piadinha do advogado, aquela coisa do advogado ser associado a qualquer tipo de vantagem, desonestidade, eu vi que eram poucos que acabavam acarretando na fama de muitos, né? Então, a gente sempre procurou, guardadas as provas, punir com bastante rigor desvios de conduta éticas para preservar o resto da classe. Tá certo. E dentro da sua área de advogado criminalista, passou pela OAB, quando que veio esse interesse, esse gosto pela política, de falar de política? Eu sempre fui muito avesso à política, na verdade. Eu nunca fui filiado a partido nenhum. Você fala até no seu Instagram. Você não tem um partido? Exato, não tenho, até para poder ter essa liberdade de falar, né, de maneira isenta, vamos dizer assim, ter uma opinião que tenha credibilidade pela isenção, né? Começou por acaso, como cidadão. Eu falo sobre política como um cidadão. Não falo nem como jurista, nem como advogado, mas um cidadão que, muito embora eu já tenha defendido muitos casos de acusações de corrupção, né, a minha figura de advogado não se mistura com a figura de cidadão. Até porque o advogado não advoga para culpados ou inocentes. Eu advogo para acusados. Todo acusado em um processo tem direito à defesa, a melhor defesa técnica que ele puder pagar, né? Então, eu, dentro da lei, dentro das 4 linhas, uso de toda a técnica possível na defesa do interesse dos meus clientes, mas não significa que, em alguns casos, eu concorde com o que o acusam de ter feito. Então, como cidadão, eu vejo um país dominado por verdadeiros cartéis políticos e que, enquanto estiverem no poder, o país não vai para frente, né? Um Estado que está completamente inchado e aparelhado em todos os setores para que ocorra essa manutenção de poder. O Congresso Nacional é uma fábrica de leis de interesses particulares. Eles estão há décadas legislando em interesse próprio, não da população. Eles legislam e constroem leis para se proteger da população, para se perpetuar nas regalias e mordomias e para atender interesses particulares de quem financia essas campanhas. Então, você cria um círculo vicioso, terrível, e quem paga a conta somos nós. O doutor acha que esse estupim veio a partir do ano passado, quando teve todo esse imbróglio de STF, de liberação do hoje o nosso presidente, que as redes sociais também contribuíram para isso, o povo, vamos dizer, acordou. O senhor acha que foi do ano passado que teve esse rebu político? Ano passado a gente brinca que foi falado mais de política do que de futebol? Pois é, mas isso é reflexo de uma consciência coletiva política. E da onde vem isso? Eu não acho que seja ano passado, mas eu acho que seja recente, e o advento da internet, das redes sociais, foi decisivo para isso. O nosso querido Alexandre de Moraes disse que a internet deu voz aos imbecis, né? Eu acho que talvez há alguns sim, mas o fato que ela trouxe informação orgânica, genuína e não mais manipulada por canais que defendiam interesses muito particulares e manipulavam a opinião pública. Então, aquele jogo político de se criar heróis e vilões, ele passou por um filtro, que é o filtro das redes sociais, que, muito embora hoje sofra com fake news, com falta de critérios e filtros na informação, acho que esse vai ser o grande desafio da internet agora. Muita informação, mas você filtrar para separar o que é verdade, o que não é, o que é bom, o que é ruim. Mas o fato é que o povo passou a falar. Hoje, ano passado, a Rede Globo, vou citar o nome aqui, não sei nem se posso, mas enfim, tentava manipular informações desse jogo político, e todo mundo sabe o prejuízo que ela estava levando com o Bolsonaro no poder, então jogou todas as fichas na derrubada do Bolsonaro.
Então ela tentava manipular uma informação e na sequência já vinham vários vídeos em WhatsApp, redes sociais já esclarecendo, não deixando que ela distorcesse esse ou aquele fato, né? Então a internet, na verdade, foi um advento de informação, não de consciência necessariamente. Eu acho que a consciência vem desde a redemocratização lá em 85, se iniciou com o processo das diretas já, com a Constituição de 88 e todos os movimentos que vieram depois, com o impeachment do Collor e todo o jogo político que se sucedeu. Até a entrada do PT, na primeira lá em 2002, na primeira gestão do Lula, pelo mandato do Lula, eu acho que teve a sua dose de salubridade, porque a alternância que eu mencionei era, discordasse ou não, era um movimento até então tido como legítimo, que depois se demonstrou, na verdade, um projeto de poder próprio e não um projeto para o Brasil, né? Se mostrou, na verdade, um instrumento de aparelhamento estatal e de exercício de corrupção em larga escala que retirou completamente a legitimidade desse partido. Resultou na prisão dele e, através de uma maracutaia jurídica, não tem outro nome para dizer isso, ele foi recolocado na corrida presidencial e na cadeira de presidente, que eu questiono muito a legitimidade da forma como ele chegou lá. Lembrando que cada um tem o seu viés político, a gente respeita todas as opiniões. Quem estiver assistindo esse vídeo após aqui a nossa gravação, fique à vontade para comentar, debater, desde que não ataque, né? Exatamente. Que acho que o debate é saudável, né? Como o senhor falou em off aqui. Cada um pode ter o seu lado, a sua opinião, desde que debata, que não seja o ataque que é, às vezes, muitas das vezes que nós vemos, né? A democracia é feita de opiniões diversas, senão não é democracia, senão é imposição de ideias, né? Só que essa democracia ela tem que ser verdadeira para ambos os lados, é o que a gente estava comentando aqui. Eu sempre expus minhas opiniões nas redes sociais, nunca bloqueei nenhum tipo de comentário, sempre estive aberto ao debate saudável, né? De ideias, mas o grande problema é a manipulação de ideias para um lado só. Então, isso que vem causando essa dificuldade de entendimento entre as partes, por mais que sejam adversários políticos. Hoje o que a gente vê é uma informação completamente manipulada por um lado, né? Um excesso de tolerância e flexibilização de entendimentos para o lado da esquerda, né? Então, se o Lula diz lá que quer ferrar, né? Não vou usar a palavra que ele usou aqui, mas se ele diz que ele quer foder com o Moro, como ele falou, eu vou usar a palavra assim. Exato, aí está tudo certo. Sim. Né? Agora, você imagina se o Bolsonaro fala algo parecido com isso em relação a um membro do Poder Legislativo, um senador da República, né? São dois pesos e duas medidas baseadas em interesses econômicos, e essa manipulação da informação é o que retira totalmente a credibilidade do discurso de igualdade, do discurso de democracia. Eles não querem democracia nenhuma. Me desculpe quem discorda, eu respeito a opinião contrária, mas não vejo a esquerda com intentos democráticos. A democracia é só uma fachada para um projeto de poder. E nesse contexto todo, como fica o nosso Congresso? Como fica a bancada dos deputados, dos senadores? Que força que eles têm nos dias de hoje? Porque hoje não pode falar nada, que já são... Os nossos ministros já vão lá e a caneta é pesada. Até que ponto eles podem chegar? Hoje temos a CPI, a CPMI, que está rolando. Isso é um assunto que nós temos que falar. Então eu gostaria que o senhor falasse até que ponto o Congresso, qual que é a força do Congresso e do Senado nesse cenário? Veja, o Poder Legislativo, um dos três poderes pilares de uma democracia, que é a tripartição de poderes, legislativo, judiciário e executivo, né? O Poder Legislativo virou um grande balcão de negócios, e isso não é segredo para ninguém, né? Completamente hoje subjugado pelo STF, né? que hoje invade as atribuições do Executivo, invade as atribuições do Executivo e do Legislativo, né? Então, essa composição do STF hoje é o maior câncer que eu já identifiquei na República, e se não for contido, e se o instrumento de freios e contrapesos não for exercido, nós teremos um problema ainda maior do que ele já é. Mas hoje o Congresso Nacional, que nós esperávamos que tivesse uma atuação um pouco mais expressiva em função deste viés de direita, até para contrabalancear. Mas qual foi a primeira providência do Executivo quando se elegeu? O Lula distribuiu dinheiro, né? Distribuiu
emendas e 200 bilhões em emendas para lá e para cá, cada deputado recebeu direito a tantas emendas, tantos reais para fazer emendas, os senadores da mesma forma, já vai colocando todo mundo embaixo do braço, porque o interesse econômico do Congresso Nacional, infelizmente, fala mais alto que o interesse popular, que o interesse do povo, né? Isso não é de hoje, isso há muito tempo que é assim. E o Senado tem especial relevância nisso, porque é o Senado que exerce o freio e o contrapeso ao STF. O Senado Federal são os únicos que podem julgar o ministro do STF por eventuais abusos praticados, crimes de responsabilidade, por ativismo judicial, por atividade político-partidária, que é evidente que o STF hoje é uma trincheira judicial da esquerda. Isso não é segredo para ninguém que tem um mínimo de discernimento. Só que quem poderia levar esse assunto e apurar eventual crime de responsabilidade que poderia gerar o impeachment de um ministro do STF é o Senado Federal. E quem preside o Senado Federal? O digníssimo Rodrigo Pacheco, que está engavetando todos os pedidos em nome dessa aliança com o STF, desta aliança que ele tem com o governo do PT e que só prejudica o povo brasileiro. Porque você, na medida que não tem um instrumento para frear, para balancear as atitudes de um poder, no caso o STF, que está invadindo, né, colocando as suas teias em todos os assuntos. Gente, o STF é um tribunal constitucional de controle difuso e concentrado da constitucionalidade. Ele só tem que dizer se essa lei é constitucional, se essa decisão é constitucional ou não. Ele não tem que ficar decidindo se sobe ou não sobe o Morro do Alemão, não tem que ficar decidindo que se pode ou não pode fazer o executivo. Se um ministro do STF quiser fazer leis, ok, se ele quiser mexer na Constituição, ele pode. Se candidate a deputado federal ou senador e vai criar quantas leis ele quiser. Na condição de operador do judiciário, ele tem que aplicar a Constituição. Ele não tem que criar normas, ele não tem que desvirtuar, ele tem que ser o baluarte da defesa da Constituição e não o primeiro ofensor, como eles estão sendo. A Constituição está sendo rasgada diariamente pelo STF para atender os interesses político-partidários que tomaram conta daquela casa, e isso é um desastre para o Brasil. E por que, ao contrário dos deputados e senadores que têm um tempo prévio, eles podem ficar perpetuados no poder? É o que diz a Constituição, né? Foi a norma que o legislador constitucional lá em 88 optou por fazer. E isso é péssimo, porque você cria verdadeiros reizinhos da República intocáveis, né? Você não permite a alternância que é tão saudável de ideias dentro do tribunal. Então, eu defendo aqui no Brasil o formato de alguns países da Europa, que é, primeiro, a retirada da vitaliciedade do cargo. O ministro do Supremo deveria ficar 8, 10 anos no máximo e depois retorna para a sua função. Ah, mas eu posso perder. Então não vá, você não é obrigado a ir. Mas se vai, já sabe que tem um prazo determinado, que as suas decisões têm um prazo de validade para acontecer, né, que ele não vai ficar lá até o resto da vida. Por que acontece? Entendendo esse jogo, o que o PT está fazendo? Nomeando ministros extremamente jovens, que vão defender esses interesses por 25, 30 anos na corte. E isso é terrível, é péssimo. Eu também defendo que a escolha não seja exclusiva do presidente da República. Por quê? O presidente está escolhendo o juiz que vai julgá-lo em caso de cometimento de um crime no exercício do seu mandato. Então, isso agora, o Lula quer indicar o Zanin, advogado pessoal dele, um cara de 40 e poucos anos, para ingressar numa corte que tem inúmeras questões envolvendo a atividade político-partidária do PT, por exemplo. Então, eu defendo e apontei o problema e já apresentei uma solução que seria uma eleição indireta para ministro do Supremo, os presidentes dos tribunais estaduais, de todos os tribunais federais, os representantes do Ministério Público Estadual e Federal, os presidentes das OABs estaduais e do Conselho Federal votariam uma lista, que pode ser uma lista sêxtupla, indicada pelo presidente ou quem quer que seja, e essa eleição indireta, porque aí você dilui um pouco esse poder, você não concentra tanto na figura, porque vai acontecer o que aconteceu com o Fachin, indicado pela Dilma, né, militante do PT, e que arrumou um jeito de colocar o Lula de volta.
né, passando por cima das mais basilares regras do processo penal para colocar o Lula de volta. Explico aqui a maracutaia que foi em 30 segundos. Né? Alegaram que Curitiba não era o lugar competente para julgar a Lava Jato, que teria que ser o Rio de Janeiro. Tiveram mais de 10 vezes discutindo isso no STF, e nas 10 não, é Curitiba. E pronto. E a incompetência pelo lugar da infração, ou seja, se é em Curitiba ou no Rio, ela gera uma nulidade relativa, que se chama. Isso aqui é um pouquinho técnico. Mas quando o Supremo se manifestou nisso, ou se no tempo oportuno a parte não se manifesta, ainda que a jurisdição não fosse Curitiba, ela se torna Curitiba. Chama perpetuatio jurisdicionis, isso, ou seja, a jurisdição se perpetua. E já tinha se perpetuado, o STF já tinha se manifestado mais de 10 vezes, confirmando Curitiba. Acabou o assunto. Ele não poderia sequer reavaliar essa questão. Mas vendo que não tinha outro jeito, reavaliou, desenterrou algo que ele não poderia desenterrar, mais uma vez ofendendo as leis e a Constituição, e colocou de volta. Foi uma maracutaia jurídica. Doutor, esse nome descondenado existe? Passou a existir, né? Mas ainda prefiro descondenado do que inocentado, viu, Mar? É uma grande mentira dizer que o Lula foi inocentado. Ele não foi inocentado, ele foi condenado por um juiz de primeiro grau. A condenação se confirmou por 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, confirmada também por mais 3 desembargadores, por mais 5 ministros do STJ. Então, assim, são 9 juízes que o condenaram. E essa manobra do companheiro Fachin, né, ela apenas anulou os processos, porque ele sabia o quê? Que anulando e remetendo para o Rio de Janeiro, o Lula já tinha 70 anos. E quando você tem 70 anos, o tempo da prescrição cai pela metade, ou seja, estaria prescrito. Foi um golpe muito bem planejado e executado. Tentaram de outras formas. Na última instância, quando viram que não ia ter outro jeito, apelaram, né? Na nossa cara, na cara do Brasil, na cara da população brasileira, foi um tapa na cara de todos nós. E naquele momento, naquele dia, tínhamos todos que ter saído às ruas. Né? Estamos aí, com certeza, estamos aí com mais de 90 dias de governo, muitos falam desgoverno, e tivemos essa bomba do 8 de janeiro. Até o senhor também deu uma entrevista sobre isso, né, na época, quando estavam todos na frente do quartel. Então, isso daí tá feio, tá passando, tipo, como o senhor falou, normalmente você quer saber o que está acontecendo, vai nos canais sérios da internet. Porque parece que muitas TVs nem mostram, né? Não, ignoram o assunto, ignoraram, né? Ignoram, e pelo que eu acompanho, estão aparecendo muitas provas, mas parece que não anda. O que eu pergunto, quem que pode nos socorrer, nos tirar desse imbróglio, desse buraco, e realmente pôr as pessoas culpadas nos seus devidos lugares? Veja, quando você tem um Supremo Tribunal Federal completamente ativista, político, e que não deixa passar nada, você esquece, porque qualquer coisa, qualquer movimento que você faça vai chegar lá e eles vão decidir como lhes interessa e acabou, você vai recorrer para quem? E nós estamos numa sinuca de bico muito forte. O 8 de janeiro foi um erro provocado. Você não tenha dúvida que foi um erro provocado e incentivado. As pessoas realmente estavam revoltadas, ficaram naquela tensão do final do ano, será que vai acontecer alguma coisa? Será que o Exército vai tomar alguma providência? E não houve isso, e as pessoas foram se manifestar. Algumas, pode ser que do próprio movimento tenham iniciado o quebra-quebra, mas nós vimos vários vídeos ali mostrando pessoas infiltradas e de maneira muito conveniente proporcionando esse quebra-quebra lá. Ora, por que é que o governo federal não quer exibir as imagens? Por que é que o governo federal, o presidente Lula, está se esforçando tanto para barrar essa CPMI? Gente, é o exemplo que eu sempre dou. Se me acusam de ter furtado no supermercado um vidro de shampoo, sei lá qual a primeira coisa que o inocente faz? Vem aqui, me revistem, apurem, né? A pessoa, quando tem culpa no cartório, é que ela quer ocultar. Então, assim, é tudo tão descarado, Nilmar, é tudo tão vergonhosamente descarado, que eu não acredito que nós estejamos vivendo em uma democracia. Eu vou mais longe, nós não estamos mais em uma democracia. Eu vejo, se há um resquício de democracia completamente cambaleante no Brasil, a liberdade de expressão, inclusive de parlamentares, né?
federais sendo tolhida pelo STF, a liberdade de questionamento, questionar-se é um outro preceito básico de qualquer democracia, sendo impedida à força pelo Alexandre de Moraes. Então, eles usaram, inclusive, da truculência, prenderam 1.500 pessoas. Você acha? Senhoras de idade, gente que sequer estava lá dentro dos prédios públicos, etc. Aquilo foi uma forma de dizer o seguinte: olha, a gente faz o que a gente quiser e vocês calem a boca. Aquilo foi um exercício de comando e poder. Essa era a única mensagem que se quis passar com essas prisões absolutamente arbitrárias, ilegais, né, e desumanas que foram tomadas por esse tribunal que virou uma trincheira de guerra. Então, o que vai acontecer nas próximas eleições? Como confiar que o sistema eleitoral seja observado, que as leis sejam observadas? Nós vimos tudo o que aconteceu, a condução parcial das eleições, era pancada por um lado só. Por que não se, dado ao tamanho do questionamento de fraude nas urnas, por que não se abrir todos os códigos-fontes e se demonstrar? Até hoje está pendente. Proibir de se questionar sob pena de cometimento de crime e prisão, isso é a atitude de quem esconde tudo e um pouco mais embaixo do paletó. Essa questão de votos eletrônicos, só o Brasil que tem isso, né, e mais um país. Nós temos no Paraguai, só que sai o comprovante, que até hoje é falado isso. Por que nós não tiramos o nosso comprovante? Eu não vejo problema nenhum em ter o comprovante impresso. A urna eletrônica, ela é boa, você tem um resultado rápido, você Sim. acompanha, por quê? Ótimo. Mas por que não ter um papel que permita auditar fisicamente? Não faz nenhum sentido. O ministro Barroso foi no parlamento fazer campanha, fazer lobby para que não passasse. Ora, mas por quê? Por que tanto interesse? Esse plano estava bem armado. Não, só não vê quem não quer, né? Fica com papas na língua, dizendo, não, veja bem, isso aí é evidente. E, né? como podemos confiar nas próximas eleições, sabendo que aconteceu tudo isso, o nosso papel de cidadão, votando num deputado, num senador que já assinou a CPMI, daí tira, já está para o outro lado, virou uma bagunça e, o que você falou, bagunçou tudo. Confiança zero. Confiança zero. Como é que você vai ter confiança? Se aconteceu isso com o prejudicado no poder, que era o Bolsonaro, você imagina o que vai acontecer agora. Você imagina o que pode acontecer, né? As pessoas estão sendo caladas, estão impedindo as pessoas de dar opinião, de questionar. Ficou todo mundo assustado com essas prisões. Todo mundo com medo, jornalista parando de falar, né? Na época a Jovem Pan, né? Demitindo o pessoal do Pingo nos Is, e gente sendo ameaçada, proibida de mencionar palavras. Mas o que é isso? Que democracia é essa? Isso não é democracia. Esse tipo de decisão e atitude é decisão de estados ditatoriais e ditatoriais violentos. Ditaduras escancaradas proíbem as pessoas de pronunciar determinadas palavras, proíbem jornalistas de falar. Pior, parlamentares, aquele que parla, né, o parlamentar, proibir o parlamentar de falar. Isso é ditadura. O doutor falando tecnicamente, o que seria ser de esquerda e ser de direita? Veja, essa ideologia progressista e liberal, não gosto desse nome porque não vejo progresso nenhum em nenhum lugar que tenha essa esquerda no poder, especialmente a bolivariana, né? Mas acabou virando duas visões distorcidas, né, de preceitos já consagrados no mundo. Ou seja, o capitalismo defendido e o liberalismo econômico defendido pela direita já se mostrou eficiente, né? Se não é o melhor, não há outro que tenha se mostrado mais eficaz e que combine mais com uma democracia. Ao contrário, os regimes de esquerda, especialmente os comunistas, efetivamente, todos falharam. Me diga um lugar que deu certo o comunismo. Todos foram um verdadeiro desastre. Para que lado correram os alemães quando o Muro de Berlim caiu? Pergunte para que lado correram os alemães, né? Então, dizem que o esquerdista é aquele que leu Marx, né? E o direitista é aquele que leu e entendeu o que o Marx estava falando. Hoje, na América do Sul, se eu não estiver enganado, o doutor me corrija, agora o único país de direita é o Uruguai.
O Paraguai também, né? O Paraguai é também de centro-direita, parece, o Paraguai né? também. Mas, enfim, e é uma esquerda, na minha opinião, burra. Essa esquerda latino-americana, porque ela não consegue nem disfarçar os seus intentos. Ela não consegue nem usar uma estratégia inteligente para disfarçar, né? Sim. É tudo muito descarado. É tudo muito... Começa inchando o Estado, né? E esse inchamento do Estado vai gerando cabide de empregos e cabide de empregos. Você vai aparelhando universidades, vai setorizando, incha o Estado, torna todos dependentes dessa vaca cheia de leite, né? Impede o país de crescer, porque aí quem sustenta a iniciativa privada, o agro, as indústrias, o agrofascista, como diz o Lula, né? Esse vai ficando cada vez mais sobrecarregado, cada vez mais oprimido, até o momento que a conta não fecha, o Estado quebra. E aí nivela todo mundo mesmo, mas por baixo daí o comunismo. O nosso agronegócio está bravo que o cidadão foi lá na China falar mal do agro brasileiro, né? Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. O agro leva o Brasil nas costas há muito tempo. A nossa região, ela é próspera em função do agro, né? O Brasil alimenta uma boa parte do mundo. Sim. Né? E aí... Uma declaração dessa é uma ofensa não só a quem é do agro, mas a todos nós brasileiros. Mais um tapa na cara do povo brasileiro. Sobre as redes sociais, o doutor pode nos indicar, continuemos falando, porque, como você falou, muitas pessoas foram bloqueadas, não podem ter suas redes. Por exemplo, eu que entendo um pouco de rede social, acredito que a hora que for postar esse vídeo no YouTube, o YouTube vai fazer uma varredura. Ele vai fazer uma varredura, né? Quem entende rede social aí sabe. Então pode ser que nem vá pro ar. Pois é, mas assim, eu vou deixar de falar, né? Sim, é isso que eu quero que o senhor fale. Tipo, podemos continuar falando as nossas ideias e os nossos posicionamentos. Veja, não estou incitando crime algum. Sim. Né? Não, eu estou exercendo o meu direito sacrossanto como cidadão de me expressar, de discordar, de ter um lado. Né? Eu não preciso estar em cima do muro. Porque hoje também, com essa ditadura do politicamente correto, que se tornou, na verdade, uma grande opressão, você não pode discordar mais, você tem que apoiar o que você discorda. Eu acho que em todos os temas e de qualquer minoria, o respeito é fundamental, né, em qualquer discussão, mas você tem que ter o direito de discordar, e isso não nos é dado hoje em dia. Então, se eu discordo lá na rede social, eu sou cancelado porque eu falei isso, falei aquilo. Você não pode mais pensar. Então, querem o quê? Querem uma fila de robôs pensando igual? Não é por aí. O respeito e a pacificidade é fundamental para a evolução de qualquer sociedade. A gente não vai chegar em lugar nenhum dando porrada, discutindo, esbravejando, agredindo, né? Mas a discussão de ideias, ela é fundamental. E a esquerda não quer isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. É por isso que freia, é por isso que cala, é por isso que derruba. Né? Sob o pretexto de fake news, na verdade, o erro de quem tem as contas barradas é discordar desta ideologia que está sendo imposta, está sendo empurrada goela abaixo do povo brasileiro, especialmente, mas no mundo inteiro, né? A gente vê esse movimento, eu vejo a democracia diminuindo no mundo. Não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas eu vejo um movimento perigoso de empobrecimento e esvaziamento da democracia no mundo, em vários estados. E isso sempre foi precedentes de guerras, na verdade, porque aí você tem um ciclo, né? E aí a revolta, a retomada democrática, poder não se devolve. Sim. Né? Poder se alterna numa democracia, mas não se devolve. Então, esse movimento antidemocrático que vem tomando conta do mundo, para que tenha uma reversão, vai ter que ser na porrada, entendeu? Em muitos lugares, infelizmente. A guerra é uma grande estupidez, que eu sou completamente contra, evidente. Sim. Né? Mas, analisando friamente, essas quedas da democracia sempre foram precedentes de guerras. Doutor, o nosso tempo aqui é curto. Foi mais um papo informal, mais para conhecer um pouco da sua história, para você falar sobre os seus posicionamentos. Eu peço que entre no Instagram do doutor, tem muito conteúdo bacana lá que ele faz as suas lives também. É motivo ali de conhecimento, né, para todos nós, como nós falamos. Respeite a opinião do outro, acho que já é de grande valia, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é disso que é feita uma sociedade saudável, né? Isso aí. Mas eu quero que também nossas opiniões sejam respeitadas em qualquer lugar ou segmento. Foi um enorme prazer, um bate-papo gostoso, né? Nem vi passar.
E contem sempre comigo, estarei sempre à disposição. Obrigado, doutor. E eu é que agradeço. Pessoal, esse foi o Prosa dessa semana. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Estamos em todas as redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. E também estamos no Spotify. Valeu, gente. Até semana que vem com o próximo Prosa.